Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Filipenses capítulo 3. Paulo segue a sua carta dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. A gente já viu algumas vezes, e até o final do capítulo 4 nós vamos ver mais algumas vezes, referências à ideia de alegria, de regozijo. Paulo, como eu já disse anteriormente, ele está preso ao escrever esta carta, e ainda assim ele fala muito aqui sobre alegria. E aqui veja um mandamento: alegrai-vos no Senhor. É sempre importante a gente lembrar disso, desse mandamento do Novo Testamento, né? O Evangelho, ele traz uma boa notícia que deve ser recebida com grande alegria. O Evangelho é para nossa alegria, é para a glória de Deus, a nossa salvação, mas também a nossa alegria, né? Quando nós temos os nossos pecados perdoados, temos a consciência de que somos aceitos por Deus, temos a certeza de que nós estamos unidos a Cristo e nada pode nos separar do amor de Deus. Isso deve produzir em nosso coração alegria e satisfação, algo que nada mais no mundo pode nos proporcionar, a verdadeira alegria no Senhor. E aí ele segue dizendo: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então veja, o apóstolo Paulo diz no versículo 2, acautelai-vos dos cães, da falsa circuncisão, dos maus obreiros. Por quê? A igreja de Filipos e as igrejas que Paulo plantou estavam suscetíveis à influência extremamente perniciosa dos judeus. Por quê? Os judeus, eles passavam por essas igrejas formadas por Paulo, enganando os novos cristãos, dizendo para eles que o evangelho que Paulo estava pregando era insuficiente e que eles precisariam, de alguma forma, cumprir algumas etapas, cumprir alguns rituais, fazer algumas coisas para então desfrutar da presença de Deus, da plenitude do conhecimento de Deus. E Paulo está dizendo, olha, tomem cuidado com eles. Por quê? Porque nós é que somos a circuncisão e não eles. Eles estão confiando na carne, mas nós confiamos e adoramos a Deus, no Espírito do Senhor. Então, ele diz, né, se fosse para confiar na carne, eu mais do que qualquer um poderia confiar na carne. Mas não, eu não confio na carne. Eu não confio na minha história, em quem eu sou, em quem eu fui, mas eu confio tão somente no Senhor Jesus Cristo. E ele diz que considerou tudo como perda, ele abandonou todas as coisas para ganhar Cristo. Cristo é o tesouro do seu coração, é o que há de mais importante para ele. E todas as coisas que ele foi no passado ou deixou de ser, isso não importa.
O fato é que agora ele está satisfeito em Cristo. Por isso que ele fala tanto de alegria. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque ele se alegra no Senhor. Porque ele tem todo o seu prazer no Senhor. Ele não precisa de mais nada, como disse Davi. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de mais nada. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Né? Então ele se esforça, ele se dedica para ganhar Cristo e ser achado nele. Ele não tem justiça própria, que procede da lei, mas a sua justiça é mediante a fé em Cristo. Né? E para que tudo isso? Para que ele possa então conhecer Deus, conhecer o poder da ressurreição de Cristo, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos e poder alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nesse último domingo, eu falei sobre ressurreição de manhã e de noite. De manhã, num lugar, à noite, na congregação onde eu pastoreio. E a ressurreição é algo que deveria estar mais presente nas nossas pregações, nas nossas preleções diante do povo de Deus. Por quê? Porque sempre esteve presente na linguagem, no discurso, nas pregações dos apóstolos. A ressurreição de Cristo é algo central na fé cristã. E o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, a gente já leu isso, que o poder que Deus exerceu em Cristo para ressuscitá-lo dentre os mortos é o mesmo poder que atua em nós. Então é algo maravilhoso, algo indescritível. E nós precisamos experimentar, desfrutar do poder da ressurreição nas nossas vidas. Porque nós morremos para o pecado com Cristo e ressurgimos para Deus para vivermos em novidade de vida. É como se fosse a cada dia uma nova ressurreição da nossa vida, nos conformando, nos assemelhando a cada dia mais ao Senhor Jesus Cristo e tendo toda alegria e prazer nele. E aí ele segue dizendo do 12 em diante: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O que Paulo está colocando nesses versos aqui é que ele não alcançou a perfeição, ele não julga que já tem obtido a perfeição, mas ele prossegue para conquistar justamente a perfeição. Ele foi conquistado por Cristo para ser perfeito. E ele então corre atrás, ele prossegue para conquistar esta perfeição. Então ele diz no 13, eu não julgo ter alcançado isso, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das vitórias que eu já tive, né? Esquecendo-me das coisas que para trás, eu já avancei muito, já cresci muito, já venci diversos pecados na minha vida, mas ainda não é o bastante, eu preciso vencer ainda mais para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, que é a perfeição. Então, ele busca de fato ser cada dia mais santo, perfeito, estar no centro da vontade de Deus, semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Isso é importante porque para aqueles que já estão na caminhada cristã já há alguns anos, talvez uma década, 2, 3 décadas, parece que já não há mais o que fazer. Aqueles pecados, alguns pecados já foram vencidos, outros continuam estando presentes na vida e vem aquela sensação de que não há mais o que ser feito. Já o que dava para fazer já foi feito. Então, sigamos adiante aí do jeito que dá. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que não há um limite. Não há um limite de crescimento, de maturação, de aumento no amor. Né? Ele fala para os Tessalonicenses, fala aqui para Filipenses, que, não sei se eu vou lembrar aqui o versículo exatamente, mas ele fala de que
Eles devem crescer no amor, aumentar em amor. Versículo 9 do capítulo 1. Também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, mais e mais. Quer dizer, não há um limite. Há sempre algo a crescer, há sempre um alvo mais adiante a ser alcançado. E ele busca exatamente a perfeição. E versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha o que ele está falando, que aqueles que só se preocupam com coisas terrenas são inimigos da cruz de Cristo. E vamos parar para pensar um pouquinho nas nossas próprias vidas. Pense na sua vida, eu penso aqui na minha. Pensemos não só nas nossas vidas, mas na nossa família. Como a nossa família vive. Como a nossa igreja vive. Será que nós não estamos, talvez, nos assemelhando a estes que são inimigos da cruz de Cristo por estarmos nos preocupando essencialmente com as coisas terrenas? É uma pergunta importante para nós. E ele fala, olha, eu falo até chorando porque eles são inimigos da cruz de Cristo. Mas nós, versículo 20, quanto a nós, não, nós não devemos nos preocupar com as coisas terrenas. Por quê? Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Ele está dizendo o seguinte, olha, parem de se preocupar com as coisas terrenas, não deem ouvidos a estes que se preocupam demais com as coisas terrenas, porque a nossa pátria está nos céus. E pensando um pouquinho nas nossas orações, muitas vezes nós oramos principalmente, essencialmente por questões de enfermidade, por questões de trabalho, e devemos orar por todas essas coisas. Claro, devemos colocar diante de Deus as nossas petições, como a gente vai ver mais adiante. Mas não podemos esquecer que a nossa pátria não é essa aqui. A nossa pátria não está aqui. A nossa pátria está nos céus. E quanto às limitações, às fragilidades do nosso corpo, quanto às lutas externas que nós enfrentamos por diversos fatores, em relação a tudo isso, a gente deve se lembrar que Deus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder nas nossas vidas. Então, eu acho que se a gente ler as Escrituras e entender o que ela está dizendo, isso vai transformando a nossa mente, vai mudando o nosso coração. Eu confesso que, embora eu consiga minimamente entender o que a Bíblia está dizendo, eu tenho extrema dificuldade em viver o que ela está dizendo. E eu preciso da ajuda do Senhor. Eu preciso não só compreender o que está aqui, mas internalizar o que está aqui e viver à luz dessa realidade. Esse é o nosso grande desafio diário. Que nós tenhamos alegria no Senhor, que nós paremos de nos preocupar tanto com as coisas dessa terra e passarmos a nos preocupar essencialmente em agradar a Deus, em ter prazer em Deus, em buscar a Deus, buscar agradar a Deus no nosso dia a dia com as nossas atitudes, não sairmos do mundo, não vivermos como que num mundo paralelo, mas vivendo neste mundo, com as atividades que nós temos aqui, vivermos para a glória de Deus, com o nosso coração na eternidade, nos braços do nosso Senhor. Que assim como Paulo, nós consideremos tudo como refúgio, consideramos a nossa vida, as nossas conquistas, os nossos bens, tudo como coisas sem valor, para que possamos prosseguir para o alvo e conquistar
ganhar a Cristo e sermos perfeitos para Ele. Que assim seja a nossa vida, para a honra e glória do Senhor e para a nossa alegria também. Um grande abraço para você, Deus te abençoe e até amanhã.